Olá, boa noite. Hoje são 25 de março de 2022. Amados irmãos, prezados amigos, a pedido de várias pessoas, eu estou deixando aqui o link anexo na descrição desse vídeo, a sentença completa da 14ª Vara Criminal de Recife, de um dos processos apenas movidos por Ailton José Alves contra membros de nossa igreja. Falamos exaustivamente sobre essas audiências, sobre os depoimentos de Ailton José Alves, que foi floreado, recheado, de não conformidades, de escândalos, de mentiras, culminando com a expulsão do advogado Peixoto por insubordinação, querendo fazer ali da sala de audiência arena, além das mentiras. Então, nessa sentença, o juiz, homem sincero, mas com uma percepção muito aguçada, ele mostrou nessa sentença que não se engana por aparência. Por quê? Para esses magistrados, a postura fala, a expressão facial fala, o modo de sentar-se fala, o modo de olhar fala. E ele percebeu aqui nas audiências, essa é uma dedução minha, eu espero que vocês tirem as suas conclusões. E ele diz que não se passou, aliás, não é nem minha, ele diz que não houve sinceridade, não houve generosidade, não é? E eu vou fazer o seguinte, eu quero que todos vocês leiam esta sentença, mas quero que o Ezequias Soares de Jundiaí, o Joel Freire dos Estados Unidos, José Carlos da Paraíba e também José Wellington Bezerra da Costa leiam esta sentença na íntegra. O vosso pastor, Ailton José Alves, aquele que vocês veem aqui nos seus aniversários e falam para a igreja que ele é um santo homem de Deus, que está sendo caluniado, que está sendo vilipendiado por um grupo menor, que não tem o temor de Deus, não é verdade? Que são homens rebeldes, aí cita exaustivamente exemplos bíblicos. Nessa última vinda agora, nesse último aniversário dele, o Ezequias Soares foi evocar a autoridade de Paulo, que mesmo assim foi questionada. Então Ailton José Alves não tem nenhuma dúvida que o ministério dele está confirmado por Deus. Olha, vocês não têm nenhuma autoridade perante a igreja, autoridade vinda dos céus, ministrada pelo Espírito Santo, para ministrar mentiras e visões equivocadas e erradas à igreja. Ezequias Soares, José Wellington Bezerra da Costa, Joel Freire e José Carlos de Lima da Paraíba, olha a conclusão a que o juiz chegou, porque vocês enganam a igreja. Ailton José Alves engana os desavisados, mas os magistrados, os promotores, são homens experientes. Além de experiência, esse processo caiu numa vara onde o promotor conhece, tanto o promotor como o juiz, conhece a soberania, a santidade, a excelência da palavra de Deus. E tanto o promotor como o juiz disseram que o que houve ali foi coisas tremendas que eu vou passar aqui. Escuta só o que o juiz disse aqui do vosso pastor, dos vossos pastores, daqueles presbíteros, daqueles que foram testemunhas. Escutem só, não é o que vocês dizem periodicamente e constantemente à igreja, não. Igreja do Senhor Jesus, membros, presbíteros, diáconos, evangelistas, pastores outros, leiam, conheçam essa sentença, porque o Ailton José Alves é um dissimulado. Na igreja, no culto, ele se comporta como uma pessoa. Perante vocês, já se comporta diferente. E perante as reuniões particulares, aí sai da frente. Mas olha, olha só.
o que o magistrado diz. Ailton José Alves não trouxe ao processo qualquer explicação plausível para a solução dos motivos que deram origem à presente ação. Quer dizer, processou os irmãos e não justificou perante o promotor, perante a justiça, as razões pelas quais ele queria a condenação dos irmãos. Você quer saber de uma coisa? Porque a todo tempo ele queria livrar-se, eximir-se das acusações e jogar sobre a igreja. E o promotor, o juiz, brincadeira, interpretaram com tanta sabedoria. Esses, sim, tiveram a luz e a visão divina, diferentemente do pastor de vocês, que estava lá mentindo, tentando condenar as pessoas com um balaio de calúnias e mentiras. Então vamos lá para o vídeo não ficar muito longo. Olha, se posicionou, falando de Ailton José Alves, do início ao fim, na defesa daquilo que entende ser correto como postura de gestor de uma instituição religiosa, que ele entende. É o que ele passa para vocês, que tudo que ele entende é a verdade absoluta. Aquele que me desobedeceu, piso no pescoço e separo a cabeça do tronco. Eu sou um trem, não dou volta. E quem se puser em minha frente, eu passo por cima. Essa postura ele adotou lá. Só que quebrou a cara. E isso está agora no planeta inteiro, porque o planeta inteiro vai poder acessar aqui no canal de Josué Augusto essa sentença. Aí diz assim, adotou, no entanto, uma postura de superioridade frente a todos os presentes, levando o representante do parque, quer dizer o promotor, a dar início à sua peça final, citando a passagem bíblica contida no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, que diz assim, qual seja, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Não encontrei neste processo, aí o juiz diz, não encontrei neste processo quaisquer sentimentos nobres de generosidade, sinceridade ou benevolência. Ao contrário, trouxeram-me a julgamento um desfile de vaidades, um entulho de ironias, insultos, deboches, citações grosseiras e muitos outros ultrajes. Olha só agora, impróprios a todo aquele que pretende exercer uma missão cuja essência espiritual transcende a tudo quanto há neste plano terrenal. Que lição tremenda esse juiz deu, esse promotor deu. Deus é grande, fez com que esse processo, ao ser distribuído, caísse na vara de um juiz que conhece, respeita e reverencia a palavra de Deus e honra a igreja. O promotor da mesma coisa. E a conclusão que eles chegaram, homens que vêm aqui elogiar Ailton José Alves, é que a conduta demonstrada nas audiências desses homens de Ailton José Alves, sendo ele o chefe, estão em desacordo, em desarmonia com os altos valores esperados e recomendados para aqueles que ministram na casa de Deus espiritualmente, cujo teor é muito superior às coisas terrenais. E como é que ao sair dessas audiências, quantas vezes Ailton José Alves, investido de autoritarismo, de arrogância, eu dizia a Giovanni Cardoso, eu não sei se eu teria a capacidade
de, sentado ali, ouvir do pastor presidente tanta mentira, calúnia e difamação contra vocês, a ponto de chamar de bando, de quadrilha e de essa gente, e que foi repreendido pelo juiz. Ezequias Soares, de Jundiaí, Joel Freire, dos Estados Unidos, José Wellington Bezerra da Costa e José Carlos de Lima. A reputação de vocês estão desacreditadas perante a igreja. Estão manchadas, porque vocês demonstraram com todos esses elogios, em meio a todos esses processos, em meio a todas essas publicações, em meio a todas as verdades denunciadas, reveladas, denunciando as mentiras e as dissimulações, e vocês vieram aqui e disseram, é um santo homem de Deus, está sendo caluniado por uma turma de rebelde. Olha agora quem é rebelde. Vocês mostraram-se coniventes, coparticipantes, e diante de Deus ninguém engana não. Olha, pessoal, homens, a igreja de Deus é santa. Ela tem um jardineiro que a rega de dia e de noite. Vocês podem ter 10, 20, 30, 40, 50 anos de dizer eu sou pastor, sou escritor, ministro a palavra de Deus, vazio, porque a autoridade de Deus vocês não têm nada. Paulo disse em Efésios, aliás em 1 Coríntios capítulo 4, que os homens nos considerem como ministros despenseiros dos mistérios de Deus. Você vê agora qual foi o testemunho que os homens deram de Ailton José Alves. Não foi de dispenseiro, não. Foi que mentiu, não apresentou a verdade, não apresentou generosidade, levou um entulho de insultos e ironias. Como é que essas qualidades são aceitas para ministrar na casa de Deus através do Espírito Santo? E se vocês deram o devido apoio, significa que vocês fazem parte das mesmas características, das mesmas personalidades, porque para vocês o escuro é claro, o claro é escuro, o alto é baixo, o baixo é alto, o amargo é doce, o doce é amargo. Mas a igreja de Deus tem dono, Ezequias Soares, Joel Freire, José Wellington Bezerra da Costa e José Carlos de Lima Cavalcante. A igreja de Deus tem dono. O Ezequias Soares, nesse último aniversário de Ailton José Alves, chegou com aquela manha. Ezequias, respeita a igreja de Deus. Tu fosse evocar as lutas, as dificuldades, os açoites, as ameaças que Paulo sofreu do santo apóstolo São Paulo para justificar, dizendo que Ailton José Alves estava sendo caluniado e a autoridade dele estava questionada. Paulo era um homem santo. Paulo disse que a vida dele era uma carta aberta. Paulo poderia dizer, e tem autoridade para dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo, antes de morrer, disse, olha, acabei o bom combate, acabei a carreira. Aliás, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então vocês se estribam em cima de 10, 20, 30 anos, 40, 50 anos de ministério. Ministério de quê? Para ministrar a uma igreja passiva, humilde, muitas vezes, que não tem discernimento, nem material e nem espiritual, porque está faltando oração. Então vocês dizem o que quer. Mas quando vocês falam assim, o Espírito Santo de Deus está sondando, perscrutando, e é Ele quem revela. Então, irmãos, leiam esta sentença do início ao fim. E vejam, não é Josué não é vingança. O que eu estou falando aqui é uma realidade, é um fato. Leiam um documento oficial que está agora na Justiça Criminal, na 14ª Vara de Recife, aberto
para todo o planeta e ver que é a conduta, não é? É a conduta desses homens, desses testemunhas, não é? Dos depoentes, o advogado. O advogado foi tido aqui como debochado, irônico, querendo ludibriar o juiz, e o juiz, um homem sensato. E mais uma vez, eu digo, ele teve o discernimento espiritual. Ezequias Soares de Jundiaí, José Wellington Bezerra da Costa, José Carlos de Lima da Paraíba e Joel Freire. O juiz e o promotor, nessas poucas horas em que ele esteve com Ailton José Alves, com Antônio Peixoto, metido a doutrinador e professor de escola dominical, né? E com muitos outros que iam defender Ailton José Alves como seus discípulos, nessas poucas horas, esses homens, munidos do conhecimento, do alto grau de conhecimento intelectual e vivência com a verdade, com a mentira, com dissimulações, puderam concluir que ali destilaram-se falsos testemunhos, mentiras, ironias, deboches, cuja o teor deixou a desejar, e mostrou-se que essas características não coadunam de forma nenhuma com os altos valores espirituais que excedem a todo entendimento humano. Foi isso, traduzindo o que o juiz quis dizer, o magistrado quis dizer. Então, eu quero deixar um versículo aqui para Ailton José Alves e para vários outros, vocês. Já deixei em vários vídeos e vou deixar mais uma vez. Viu? Jeremias capítulo 2, versículo 19, diz assim: a tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê, que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Esse versículo foi lido várias vezes aqui. Então está aí a sentença anexa. Ministério, leiam, membros, leiam, divulgam, porque é um documento público. E a verdade, ela tem que ser colocada no velador. A verdade é luz. O que está escrito ali não é a mentira, não é crime, não é falsidade, não é calúnia, não é difamação. Ou vocês vão dizer também que é calúnia e difamação. Então, irmãos, a igreja, eu vou repetir aqui o seguinte, olha, vocês vindo de São Paulo, dos Estados Unidos, da Paraíba, seja lá de onde for, e pastores do Nordeste, chega aqui todo ano, porque esse homem é um homem santo, é um homem que Deus levantou, é um homem que Deus tem usado, ele tem mostrado o quê? Cadê os sinais? Cadê as maravilhas? Cadê os milagres? Cadê a humildade? Cadê o arrependimento? Cadê o amor? Tem sim arrogância, prepotência, desamor, fruto carnal, que vocês, na carne, não foram capazes de discernir, porque vocês não são espirituais. Está provado agora a tese, que vocês são carnais. Eu não preparei, irmãos, nenhum estudo, nenhum versículo para justificar a vossa carnalidade. Mas a igreja do Senhor Jesus é santa. E o Espírito Santo de Deus não é pelo muito eu falar, porque vocês falam muito aí, doutrinando a igreja, mas são palavras vazias, sem nenhum conteúdo dos céus. Vocês pregam pela prática. Irmão Josué, por que você é tão duro assim? Eu sou muito realista, irmãos. Porque esses homens pregam um evangelho, falam de um evangelho, ensinam de um evangelho, mas são
como sino que tine, latas vazias, não tem nenhuma substância espiritual. E mesmo assim o Ailton José Alves dizer perante a igreja que quer empurrar vocês dentro dos céus. Denunciamos aqui Ezequias Soares de Jundiaí, José Wellington Bezerra da Costa, Joel Freire dos Estados Unidos, José Carlos de Lima da Paraíba. Vocês vieram aqui inocentar um homem, dar testemunho de um homem. Vocês mancharam a reputação de vocês diante da igreja de Pernambuco e diante da igreja de vocês, porque dissemos, olha, Ailton José Alves está investigado pela Delegacia de Repressão e Combate ao Crime Organizado. Ailton José Alves está investigado pelo Ministério Público. Ailton José Alves está investigado pela Polícia Federal. Ailton José Alves está sendo processado criminalmente, civilmente, está processando os irmãos. Ailton José Alves foi denunciado por envolvimento no desvio do dinheiro público. O deputado que participou da rachadinha fez um acordo de não persecução penal. Confessou o crime, assumiu a culpa e fez um acordo para se livrar da investigação. Mas o Ailton, a vereadora, estão ainda sob investigação. Compreendeu? Então o que temos denunciado aqui é a verdade, homens. Arrependam-se, peçam perdão à igreja, a Jesus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente, não é materialmente não. Vocês enganam 1 ano, 5, 10, 15, 20 anos, mas vocês vão ser cobrados diante de Deus. Então, irmãos, resumindo, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa, porque eu não anoto. Eu queria anotar um estudo bíblico aqui, para mostrar que esses homens estão desvencilhados da inspiração e da revelação divina, estão pregando diante da igreja como sepulcros caiados. Isso é a verdade. Qual é a tese? A tese é aquilo que a gente vem defendendo há muito tempo e que agora foi ratificada por uma sentença. Eu vou dizer aqui mais uma vez para encerrar. Vocês, homens carnais, cruz, sepulcros caiados, não foram capazes, não são capazes. Isso mostra que o Espírito Santo de Deus não atua em vocês. O Espírito Santo de Deus é santo, santo e santo. Se vocês estivessem no templo, olha, eu queria aqui falar a noite toda. Se vocês estivessem no templo dos sacerdotes, no templo do tabernáculo, vocês entravam e não saíam. Sabe como era que vocês iam sair? Puxado por uma corda. Porque não se oferecia sacrifício de mentira e imundícia no altar, porque era fulminado. Então, concluindo, essa vivência, como você chegou, Ezequias Soares, primeiramente, você chegou aqui e disse a um advogado, às pessoas, que não subiria no púlpito da igreja porque sabia como Ailton José Alves foi elevado a presidente da igreja. Aí depois você chega aqui e dizer que Ailton é santo, o ministério está confirmado e que Paulo foi questionado a autoridade. E um homem como Paulo, irmão, como Paulo, foi questionado porque aí explicou lá e coisa, querendo convencer. E agora, convence Ezequias Soares. Então tu provasse que és homem carnal. A mesma coisa José Carlos de Lima. É a mesma coisa Joel Freire e a mesma coisa José Wellington Bezerra da Costa. Por quê? Todo esse tempo, toda essa vivência que vocês conhecem, vocês não discerniram. Vocês são dissimulados. E o juiz, e o promotor. Isso é muito grave o que eu estou dizendo aqui. É muito importante, é muito bonito. Grave de bonito. Glórias a Deus por isso. Nas poucas horas que os homens estiveram de frente com Ailton José Alves evocando a sua elevação a pastor presidente, 1,5 milhão de membros, a igreja não tinha um carro e agora tem vários carros, eu fiz projeto Samuel, eu dou cesta básica, não busco dinheiro público. E o juiz, sim senhor. E as testemunhas ali todas falando coisas, nada disso foi capaz de enganar o juiz e o promotor. Poucas horas que eles tiveram acesso ao conteúdo que está dentro de Ailton José Alves. E vocês aí, olha, conheço há 40 anos, há 50 anos, enganados. E quem tem o Espírito Santo de Deus
não se engana. Então, 25 minutos de vídeo. Eu fico aqui, irmãos, pedindo a vocês que leiam na íntegra e não se deixem enganar. Esse é o nosso lema aqui do início ao fim, desde o início. Porque esse povo está caminhando para morar no céu. A igreja é uma agência divina. O Espírito Santo perscruta e a vigia. Se fosse no tempo do tabernáculo, onde a glória de Deus era lá visível a todo mundo, esses homens não mentiam não, já tinham sido fulminados há muito tempo. Mas como estamos no tempo da graça, né? Aí estamos no tempo da misericórdia de Deus. Eles fazem o que fazem, mas para tudo tem um tempo determinado. E agora chegou o tempo. Vocês vão poder dizer o que quiser, mas agora não é as falas de Josué, não é de Dr. Miguel, apesar de ter todos aí os processos, a gente dando a cara, não é de Giovanni, não é do pastor Emanuel, não é de Silvaldo. Eu queria até aqui, Jonatas Renato, homem de Deus, que Deus chamou para revelar, revelou lá no... Olha, deixa eu dizer aqui rapidinho, é importante. Jonatas Renato revelou desvio de dinheiro da igreja, 50 mil reais e mais dinheiro para a campanha eleitoral de Adalto. O pastor Emanuel revelou o desvio de dinheiro do Jefferson Nafes, não é? E a morte das idosas no abrigo. O presbítero Giovanni Cardoso revelou